TDAH ou dificuldade de atenção? TDAH ou dificuldade de aprendizagem? Com foco na atenção, com dificuldade na atenção e concentração. E aí? Vamos falar de sintomas e sinais que podem confundir sobre TDAH ou dificuldade de aprendizagem. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Essa confusão, isso é muito mais comum do que você imagina. Então, se você ficar aqui nesse vídeo e assistir o vídeo todo, você vai entender como isso funciona, por que a gente pode confundir. E isso serve para você, que é terapeuta da aprendizagem, precisa identificar o que é o TDAH e o que é a dificuldade de aprendizagem. E o que é a dificuldade de atenção, que muitas vezes é o que acontece. Fica aqui comigo nesse vídeo, que eu vou te explicar. Olá, eu sou Isabel Ferreira, sou terapeuta da aprendizagem. Eu tô aqui nesse canal para te dar todas as ferramentas que você necessita para começar seus atendimentos clínicos. Então, vamos começar o vídeo, que é o que interessa? Você já se deparou com uma criança que apresenta desatenção, impulsividade, esquecimento, falta de atenção, falta de concentração, falta de memória e ficou na dúvida se isso é TDAH ou se é uma dificuldade de aprendizagem? Esse tema é muito mais comum, essa confusãozinha é muito mais comum do que a gente imagina. Acontece bastante. E para nós, neuropsicopedagogos e psicopedagogos, nós precisamos saber qual é a diferença. Porque muitas vezes, o que é que o pessoal fala muito por aí? Ah, Isabel, tem muito diagnóstico errado. A gente vê na internet também, né? Nas redes sociais, você não costuma ver? Tem muito diagnóstico errado, né? Pessoas médicos dando laudos de TDAH sem ser TDAH. E outros que são TDAH e são diagnosticados como dificuldade de aprendizagem. Então, existe uma certa confusão com isso, existe uma certa preocupação. Principalmente, eu fico muito preocupada com isso, porque eu oriento psicopedagogos e neuropsicopedagogos na carreira e na supervisão, e eu falo sobre isso, tá? Teve um caso que eu orientei sobre uma dislexia e uma descalculia, que a supervisionada achava que era uma descalculia, mas era dislexia. Por quê? Por causa dos sinais dos sintomas que apareceram, né, na avaliação e que eu verifiquei que era uma dislexia, não uma descalculia. Então, por isso a importância da supervisão, tá, gente? Porque a supervisão é para isso. O olhar clínico de quem já tem experiência há muito tempo você precisa disso para continuar e fazer uma avaliação fidedigna. Uma avaliação que dê uma devolutiva fiel àquele pai, àquela mãe que está esperando que você faça isso, que pagou para isso. Então, vamos lá. Então presta bem atenção nesses sinais, nesses sintomas e nessas características que podem sim confundir TDAH com dificuldade de aprendizagem. O que é o TDAH? Déficit de atenção e hiperatividade. Significa que é um transtorno neurobiológico crônico com origem genética que afeta a atenção, impulsividade e autorregulação. Ok? Esse é o conceito básico. Já a dificuldade de aprendizagem pode ser causada por fatores externos, como o ambiente, o método ensinado, estimulação e emocional, sem base neurológica. Ah, Isabel, como que eu vou saber se esses sintomas têm base neurológica ou não? Calma, que a gente vai destrinchar esse assunto. Nem toda criança com dificuldade de foco tem TDAH. E nem toda dificuldade escolar vem de um transtorno. Presta bem atenção nisso, tá? Eu separei aqui por tópico para você entender. Então, para eu não esquecer de nada, como sempre eu falo, para eu não esquecer de nada, eu vou colocar aqui, eu coloquei na tela aqui para eu ir falando como nos outros vídeos, tá? Para você entender direitinho, para eu não esquecer de nada, porque pode ser que eu esqueça de alguma coisa. E esse assunto é muito importante, você precisa saber, tá bom? Então, vamos lá. Os sinais de TDAH versus dificuldade de aprendizagem. Vamos lá. O TDAH tem sintomas em 2 ou mais ambientes. Esse é um dos critérios, presta atenção, esse é um dos critérios de avaliação de diagnóstico. O TDAH, os sintomas e sinais precisam aparecer em mais de um ambiente, como 2 ambientes, como por exemplo, casa, escola, ou na casa da família, na casa dos avós, na casa dos amigos, tem que aparecer a partir de 2 ambientes. Outra coisa também que o TDAH tem que ter aparecido 6 meses antes. Com 6 meses de que aparece o TDAH, ou os sintomas. Tá? Esses 2 critérios são os critérios base
básicos para diagnóstico, tá bom? Já a dificuldade de aprendizagem, geralmente, ela é localizada em uma área específica, como leitura, né? Costuma melhorar com intervenção direta. Por exemplo, se a criança tem uma dificuldade de atenção, de concentração, de leitura, e ela faz um reforço escolar, se ela fala, a professora indicou que ele faça uma psicopedagoga, né? Passa por uma psicopedagoga para fazer uma intervenção, para fazer umas atividades. Aí assim ele melhora. Se ele melhorar, não é TDAH. Tá bom? Atenção ao tempo de persistência dos sintomas. Exatamente 6 meses. Então, se, por exemplo, essa dificuldade de aprendizagem apareceu em 2, 3 meses e foi esporádica, assim, aleatória, há pouco tempo, só apareceu em casa, aí é uma dificuldade de aprendizagem. Tá bom? Então vamos lá continuar. Na avaliação psicopedagógica, ou neuropsicopedagógica, você tem que observar o seguinte. Observe como método. Qual é o método que você vai usar? Aí você vai usar entrevista com os responsáveis, a entrevista com a escola, aplicação de instrumentos. Vamos lá. Você vai fazer uma avaliação para suspeita de TDAH, mas você não pode dizer para o paciente, para a família do paciente, ele tem sintomas de TDAH. Não, você vai investigar. Olha, a gente está investigando para ver se é, porque pode não ser. Porque na escola estão dizendo que ele tem TDAH. Sim, na escola está dizendo, mas eu só posso dizer se quando eu terminar os testes. Mas tem os sinais. Não tem sinal. Tem investigação, você vai investigar. E aí o que é que acontece? Quando você vai fazer os testes, aí você vai fazer os testes, os instrumentos qualitativos e quantitativos para avaliar a quantidade de atenção, de concentração, como é que tá. Memória principalmente esses fatores que podem prejudicar a aprendizagem. Tá? Você vai avaliar as funções executivas, memória, atenção e todos os tipos de atenção, tá? A atenção seletiva, todas as atenções. Falei em atenção, tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui pra você no final do vídeo que fala sobre a atenção. Quais são os tipos de atenção pra você avaliar, tá bom? Vou deixar aqui no final do vídeo pra você assistir. A atenção é excelente pra você entender quais são os tipos de atenção que você vai avaliar. Então, você vai avaliar todos os tipos de atenção e vai ver se tem algum prejuízo em alguma delas. Se for só em uma, pode não ser TDAH. Se for em 2, pode ser TDAH. Depende do que você avaliar. Tudo isso depende da sua avaliação. E, às vezes, o tipo de atenção que ele tem prejuízo não significa que ele tem TDAH. Exatamente o que eu estou dizendo. Nem sempre a dificuldade de atenção que ele apresentar é TDAH. Isso você só consegue ver através dos testes, observação, queixa, anamnese, junta tudo para você entender como é que isso está funcionando na aprendizagem desse aluno, dessa criança. Ok? Então, outra coisa que você vai fazer, você vai nos critérios do DSM-5. Esses critérios, eles são excelentes, você tem que estar com ele na mão o tempo todo, tá? Para todas as suas avaliações. E lá tem todos os critérios. Se cumprir todos os critérios, TDAH. Se não cumprir, dificuldade de aprendizagem. Tá certo? E aí, o que é que você faz? Você fala pra família, olha, sim, a gente fez todos os testes, ele não tem TDAH, ele tem dificuldade de aprendizagem nisso. Porque quando você fez a avaliação, você já descobriu ali quais são as dificuldades que ele tem. Se é na leitura, se é na matemática, se é na atenção seletiva, atenção alternada, atenção dividida, atenção sustentada. Se ele tem dificuldade em qualquer uma desses tipos de atenção, ou uma só, ou duas, tudo vai depender do contexto inteiro. Tá certo? Então, tudo isso é critério de avaliação. E você não pode confundir de jeito, maneira nenhuma, esses sinais e sintomas, porque você vai conhecer a criança. Tudo que acontece na criança, você vai na escola, você vai falar com os professores, você vai fazer teste de TDAH com o professor, quer dizer, questionário, né? Você vai aplicar as escalas com o professor na escola, você vai falar com o coordenador para ver se ele tem alguma coisa para dizer, você vai falar com os professores, principalmente matemática e português, que é onde tem mais prejuízo. Você não vai falar com o professor de artes, professor de educação física, se bem que a educação física às vezes é até bom falar, por causa da atenção que ele tem na educação física, né? Mas geralmente a gente fala mais com o professor de português e matemática, tá certo? Dá uma olhada nos cadernos, como é a letra, se ele copia, se ele não copia, como que ele copia, se ele faz cópia, se não faz cópia, tudo isso precisa ser investigado. É uma investigação mesmo, nós somos detetives e a gente precisa investigar. Então, esses sinais e sintomas são diferentes, tá? Podem confundir um pouco, mas são bem diferentes, tá bom? Então é isso. O TDAH e a dificuldade de aprendizagem, a gente pode confundir um pouco por causa desses sintomas, mas existe o DSM-5 que nos traz mais segurança para fazer essa avaliação.
tá bom? Então eu espero que você tenha entendido, porque eu acho que eu falei tudo, tá? Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tá bom? Eu vou deixar 2 vídeos aqui para complementar esse vídeo, que é exatamente o vídeo sobre atenção, os tipos de atenção para você dar uma olhada, e outro vídeo também que o YouTube vai indicar para você assistir, tá bom? Então é isso, curte o vídeo, tá? Compartilha com aquela colega que você lembrou aí que ela pode se interessar por esse assunto. E se inscreve no canal, porque aqui eu coloco vídeo toda semana. Tem vídeo por aqui. Então, nas notificações para o YouTube te avisar que tem vídeo novo por aqui, tá bom? Então, um beijo grande pra você e até o próximo vídeo.